Continuando a resolver as nossas questões, a gente chegou no segundo objetivo agora, né? 32 questões para chegar aqui. Que maravilha! Então, nosso objetivo 2 é resolver algumas inequações na forma x maior do que a e menor do que b, né? Que aí tu tem uma inequação composta. Só vou fazer uma coisa antes de continuar, quer ver se eu coloquei pra gravar isso daqui, porque eu tô fazendo um monte de coisas ao mesmo tempo. Então a gente tem essa inequação: x é maior ou igual a menos 3. Então temos nosso menos 3 aí, e o x ele tem que ser maior ou igual a isso, e o x tem que ser o que mais? Menor do que 2. E antes que alguém fale, mas tu não estava dizendo que tu ia instalar o Office no computador para mudar, né, de editor de texto aí, hein? Tu não falou isso? Pois é, eu falei isso. Eu estou fazendo isso. Está acontecendo no exato momento aqui. Aí, ó. Estou instalando o Office 2021. E por que o 2021? Porque as chaves de ativação do Office para te comprar não estão lá tão baratas assim. E aí essa versão de 2021, se eu for comprar uma chave de ativação, ela não vai ser tão cara que nem a do Office 2024 ou esse 365 aí. Então é mais acessível. E eu vi que tem um jeitinho de tu ativar ele sem sem precisar pagar. Então vou ver o que eu vou fazer da vida, tá? Primeiro eu tenho que testar para ver se essa porcaria aqui funciona melhor do que essa. Aí, se funcionar, que é uma coisa que eu espero que aconteça, né? Porque eu só não usei o Office porque falaram, eu ouvi alguém falando que ele não era tão bom para inserir equações aqui, que na verdade a única coisa que me interessa dessas equações seriam as frações. Então, por ouvir falar, eu não instalei ele. Mas agora a gente vai testar, ver se funciona essa porcaria. Se não funcionar, paciência, né? A gente volta pro padrão aqui e segue usando esse. E é isso, é só isso. Então, essa é a justificativa do porquê que eu ainda não troquei, né? Até porque eu vou ter que fazer um monte de configuração para tentar limpar o máximo possível essa tela, deixar o máximo de espaço aqui para poder escrever. Tem que mudar a cor do fundo aqui, a cor das letras. Então não vai ser tão rápido assim essa mudança que a gente vai fazer. Voltando para as questões, que é a parte importante aqui. Na questão 33, ele pede para te escrever as duas inequações, ou seja, tu separa essa coisa aqui. Quais são as duas que tu tem? Tu tem que x ele tem que ser maior ou igual, e eu vou tomar a liberdade de escrever desse jeito. X ele tem que ser maior ou igual a menos 3, então deixando a variável sempre para o lado esquerdo aí. E o x também tem que ser menor do que 2. Então são as duas inequações que tu tem nesse caso. Só que ele tem que ser as duas coisas, né? Ele tem que ser maior ou igual a 3, ou igual ao menos 3, mas ele também tem que ser menor do que 2. E é isso. Então, vamos lá ver se a resposta está certa. Ficar olhando para a questão não adianta, né? Então aqui ele manteve x maior ou igual a menos 3 e esse e aqui é muito importante, ó. E o x tem que ser menor do que 2. Só isso? É só reescrever desse jeito? Então parabéns. Então, o jeito que o livro fez, ó, travou. Travou, que bom. É o que eu esperava que acontecesse com essa porcaria aqui. O que eu faço agora? Não sei, vou ver se tá gravando, porque ali travou mesmo, morreu, foi-se embora. Aqui continua funcionando perfeitamente. A instalação terminou e o nosso Office já foi instalado. Que maravilha. Muito bem. Vamos voltar pro gabarito aqui.
Bom, instalei o Office e esse daqui já desistiu da vida, né? Já se assustou, já viu que a competição é pesada, né, cara? O produto já está completamente instalado, legal, parabéns. Instalou tudo, né? Eu não. Vamos lá, vamos pro Office direto aqui. Se tu quiser abrir o Office, eu agradeço. Office. Puta que pariu, tu tá brincando. PowerPoint. PowerPoint tá aqui. Abriu. Olha que beleza. Aceitar o contrato de licença. Aceitar, né, cara? Eu não paguei nada. A Microsoft respeita sua privacidade. Ok, obrigado. Deseja enviar dados pessoais? Cara, eu não desejo. Mas vocês pegam de qualquer jeito, né? Então, o que importa a minha opinião? Para ajustar as experiências conectadas. Não. Conclui. Eu não quero acessar uma conta. Tá. PowerPoint foi. Ele logou com a minha conta. Muito que bem. Cara, fazia tanto tempo que eu não vi esse layout aqui. Quanto trabalho eu não apresentei no ensino médio. Usando PowerPoint. Poxa vida. Mudou um pouco desde o tempo que eu usei. Sei lá, 2015 foi uma das últimas vezes que eu abri o PowerPoint. Bom, mas aí, ó, voltou. Mas agora. Agora não adianta, né, rapaz? Eu jovem, vamos ver aqui. Bom, tá instalado. Vamos ver o que eu tinha aberto aqui. CMD, o CMD pode fechar. Uma instalação um pouco convencional. E a gente volta pra cá. O que eu tenho aberto aqui? Eu tenho a questão aqui de ativar, né? Que a gente vai dar uma olhada depois. Pelo que parece é só copiar um pedacinho de código e executar isso. Não é muito complicado. Aqui já foi o vídeo, já enviou? Muito bem, então dá pra fechar essas duas aqui. Já tá salvo e aqui não atrapalha a gente. Eu disse troca. Aí ele não quer trocar. Agora ele ficou irritado, né? Agora com essa possibilidade de ser substituído, o filho de uma pessoinha miserável desistiu. Simplesmente desistiu de funcionar. Mas é muita cara de pau dessa porcaria parar de funcionar, cara. Vamos ver se eu escrever Microsoft por Office, será que não sai? Microsoft. Eu vou ter que usar outro, né? Essa bosta parou. Office. Word, Word. Eu esqueci o nome, desculpa, eu completamente esqueci, tá? Então vamos lá. Words. Vamos abrir isso daqui. O Microsoft não é um programa padrão para editar documentos. Não me pergunta isso de novo e deixa ele como padrão por enquanto. Puta, tu não vai fazer eu ter que ir lá no... Não fez eu ter que abrir os negócios. Beleza. Então temos o nosso Office aqui. A gente abre uma página em branco. Vamos ver se é tão simples assim de mexer nisso quanto era no meu tempo, né? Eu preciso do fundo escuritos. Tá, desculpa que eu em vez de estar resolvendo as questões, estou tendo que fazer isso daqui agora, porque a porcaria do programinha aqui morreu, não quer funcionar. Ele se assustou, ele ficou nervoso. Eu vou ter que fechar e vou perder o que eu escrevi, cara. Vai se ferrar, cara. E não quer fechar daí. Bom, eu disse que as coisas comigo, quando param de funcionar, eu abandono. Não tem outra conversa. Cadê essa porcaria que vem fechar esse pedaço de lixo? Então, vou finalizar a tarefa, já que tu não quer, né? Tu não quer funcionar. Vamos vir aqui pro Office, então vamos descobrir juntos se ele é tão intuitivo assim de mexer quanto as pessoas dizem que é. Onde é que estão as configurações? Não é pra cá. Arquivo, aqui. Comentários, opções. Vamos lá. Quero mudar a cor. Onde é que eu mexo nisso?
Isso aqui não tá ativado, aí eu não tenho opção de mudar nada, né? Não posso mexer em nada. Tá tudo desabilitado. Que beleza. Ou eu que sou burro mesmo e não sei mexer. Não, mas provavelmente. Vamos ver, vamos dar uma olhada de novo. Não, não é você. Se eu clicar aqui, não, que é só questão da conta. Eu vou te botar em arquivo, né? Vamos lá, opções, conta, deve ser por aqui. Gerenciar configurações, tela de fundo do Office. Tema do Office colorido, não. Preto. Olha, agora já ficou mais agradável, hein? Não, mas se eu conseguir mudar o tema, eu não sei porque alguns desses produtos aqui, se tu não ativa ele, tu não consegue mexer em quase nada. O Windows, quando eu instalei o computador, foi a mesma porcaria, cara. Todas as configurações e as básicas, ele tá tudo bloqueado. Tá? Tema de fundo. Vamos lá. Já que a gente tá perdendo tanto tempo. Trocar conta, gerenciar configurações. Não é aqui. Em algum lugar. Ativação obrigatória. Microsoft Office. Esse produto contém. Esse produto não está licenciado. Conecte a sua rede. Tá, então não está ativado. Mas a gente já conseguiu mudar um pouquinho a cor. Agora ficou bacana. Vamos ver aqui. Não, já, só com isso daqui já é o suficiente pra gente seguir escrevendo, né? Vou só dar um zoom mais aqui. O problema é que esse porra ele não vai não vai respeitar o fim aqui da linha. Vamos só fazer um teste. Eu teria que fazer outras configurações de página. Não respeita. Mas já deu pra, só de mudar o tema ele já ficou quase no ponto, né? Vamos ver aqui se eu mudar o tamanho da letra para 40 e poucos. Se ele respeita o tamanho da página. A página vem dali até ali, né? Se eu der mais um zoom, um zoomzinho e eu digitar aqui, fica de um tamanho legal, mas ainda tem que fazer um monte de configuração, né? A largura daqui a distância, né? Da linha. Vamos ver se tem como fazer isso. Revisão. Então vamos perder 20 minutos aqui nessas configurações estúpidas, né? Onde é que eu acho isso, cara? Aí eu fiz no meu curso lá no ensino médio ali de técnico em manutenção, esporte e informática. Eu aprendi a mexer no Office. A gente teve que fazer um trabalho mostrando todas as funções que o Office tinha, tanto no Word aqui, no PowerPoint e tudo mais. Um trabalho gigantesco. Eu lembro de alguma coisa? Absolutamente nada. Eu fiz o trabalho? Não, eu copiei de alguém. Opções de espaçamento de linha. Vamos ver se é por aqui. Alinhamento à esquerda. Nope, nada que eu... Não, é os lados aqui, né? Na outra porcaria ali que parou de funcionar, eu levei um puta tempo até descobrir como organizar todas as coisas. Vamos ver. Aqui é cor. Legal que dá pra mudar a cor de fundo e tudo mais. Marcadores. Não é aqui. Não é as linhas, é página, né? Localizar, compartilhar. Aqui. Modo de foto. Nope. Tá. Layout da impressão. Modo de leitura. Seguinte, não vai dar muito certo eu ficar mexendo nisso daqui agora. Eu vou ter que dar um jeito de ativar isso aqui, ou comprando a licença, o que eu não tô muito feliz em... Eu não tô com muita vontade de fazer, porque isso aqui é o 2021, então eu pegaria a versão mais atual se fosse ter que pagar para uma licença. Mas eu vou ver se o método de ativação do cara lá funciona. E a gente não vai salvar isso daqui. E eu vou dar uma segunda chance. Essa é a última chance. É bom que essa porcaria funcione, né? Desse editor do LibreOffice aqui. Vamos lá, resolução.
Álgebra, parte 6. Vamos lá, LibreOffice. A tua última chance de funcionar é agora, cara. Se tu fechar de novo, aí vai ser... Recuperar... Tá, tenta recuperar o... Aí, porque foi só eu instalar o Office e tu parou. Então, aqui eu tive que fazer um monte de configuração para a página ficar só desse tamanho aqui, né? Tu escrever e não ficar espaço nos lados ali e tudo mais. Mas eu descubro, o Office é muito mais fácil porque tem mais gente usando. Então tem muito tutorial na internet. Bem diferente dessa coisa. Não salvou porcaria nenhuma. Grande salvamento que tu fez. Então, voltando para a vida real, se a gente tem que escrever isso daqui, né, separado, né, em duas inequações, tu faria menos 3, e agora eu vou deixar no estilo que está o gabarito, menos 3 menor igual a x, e o x tem que ser menor do que 2. Então ficaria assim, né? São as duas inequações que a gente tem. Menos 3 menor ou igual a x, e o x tem que ser menor do que 2. Então essa é a 33, vamos para 34 então. Não, sempre, todo vídeo começa com problema, né? Não pode ter um maldito vídeo que eu comece bem gravando as coisas. Então a 34 pede pra gente escrever de novo, né? Em duas inequações. Aqui tu tem x 5 tem que ser menor do que x e x tem que ser menor ou igual a 7. Então a gente vai escrever o enunciado dessa. 5 tem que ser menor do que x e x tem que ser menor ou igual a 7. Copia você, menor ou igual tá aqui. Só para ter certeza. Menor do que x e x menor ou igual a 7. Tá. Escrevesse em duas inequações separadas, a gente faria... Vamos fazer nesse estilo aqui. Então, para fazer nesse estilo ali, a gente só copia isso. Aproveita já um pedaço que já está pronto, para não... A gente vai ter que fazer o tempo render agora. E o x tem que ser menor ou igual a 7. E está no mesmo padrão da resposta da parte de cima aqui. É outra questão. Vamos para 35. O que nós temos na 35? 35 já, próxima página. Tá, beleza. Para os exercícios 35 a 46, resolva inequações compostas, faça o gráfico mostrando a solução e escreva o conjunto solução na notação de intervalo, que é basicamente o que a gente fez nas primeiras questões, só que agora a diferença é que vai ter que atender duas afirmações ao mesmo tempo, né? Que nem nesse caso aqui, esse 3a mais 2, ele tem que ser maior ou igual a 0, só que ele também tem que ser menor do que 17, então a gente tem que tomar todo esse cuidado aí. E a primeira coisa é escrever, né? Copiar o enunciado e tentar resolver. Então é 3a mais 2, maior ou igual a 0. Isso aí tem que ser menor do que 17. Bom, esse tipo de questão aqui, nos livros brasileiros que eu aprendi a resolver, tu separava em dois casos. Primeiro tu olhava para atender essa condição aqui, depois tu olhava para tentar atender essa outra, né, de ser menor que 17, e aí tu fazia o desenho dos intervalos lá, atendendo, cada intervalo atendia uma condição separada. Peraí que eu vou desenhar isso para ilustrar, né? Talvez a gente faça alguma das duas formas aí. A forma que o livro resolve eu acho melhor, tá? Então, tu faria aqui as duas retas, bonitinhos. E faria uma final que seria a resposta que tu ia ter, né? Faria essas três retas. Eu não vou botar setinha aqui. Vou colocar meia setinha, só para indicar que aqui é a parte positiva, né? Sentido positivo aí da nossa reta numérica. Muito bem. Então o que tu faria primeiro? Aqui tu olharia para atender essa exigência primeiro, ou para tornar essa afirmação verdadeira.
Então, o 3A tem que ser maior ou igual a zero. Tu isolaria o A, que nesse caso aqui, se a gente dividir os dois lados por 3, tu fica que o A tem que ser maior ou igual ao zero, né? Então ele pode assumir esse valor de zero aí. Aí como é que tu faria no desenho no teu caderno? Se fosse fazer resolver uma questão de um livro brasileiro. O teu zero tá aqui, tá? Zeritos. E aí, a partir do zero, que incluindo ele, qualquer valor aqui é solução para a primeira parte. E qual é que é a primeira parte? 3A maior ou igual a zero, tá? Tá feio, mas é isso. Então, qualquer valor dentro desse intervalo é solução para essa parte da inequação. Só que não é só isso que tu tem que atender. Tu tem que também atender isso daqui, ó, que 3A mais 2 tem que ser menor do que 17. Aí de novo, tu vai ter que isolar o A. E nesse caso aqui, subtraindo 2 dos dois lados, tu vai ficar com 3A tem que ser menor que 15. Logo o A tem que ser menor do que 5. Ele tem que ser menor do que 5, então ele não pode assumir esse valor. Então vamos dizer que o nosso 5 estaria por aqui. Muito bem. E qualquer valor que vai de menos infinito até 5 é uma solução para esse pedaço da inequação. 3A menos 2. Eu descartei o 2, né? Fazer de cabeça essas coisas não dá muito certo, tá? tá errado. A primeira parte aqui não é zero, tá? Eu completamente não vi o menos 2. Então vamos apagar tudo isso daqui que foi feito. É bobagem. Então vamos fazer primeiro como o livro faz, tá? A maneira como ele resolve. Aí a gente faz os desenhos e tudo mais. Depois a gente faz do jeito que eu resolveria, certo? Ou não. Vamos fazer do jeito que eu faria. Ou melhor, da maneira como eu aprendi a fazer, tá? Eu tô enrolando demais nisso daqui. Então olha para os casos separados aqui. O teu primeiro caso, eu vou reescrever isso, vai ficar 3A mais 2. Nota, eu só tô sempre tentando deixar a variável no lado esquerdo aí para me poupar o tempo depois. Aqui, o 3A mais 2 tem que ser maior, não esquece disso. Quando tu joga ele para a esquerda, aqui tu muda ele de lado, ali não te esquece. Tu tem que manter a afirmação que foi feita, então ele tem que ser maior ou igual. Então a boquinha fica virada aberta para ele. Isso aí tem que ser maior ou igual a zero. Eu olharia para esse primeiro pedaço. Então vamos isolar isso daí, né? Isolar a nossa variável. Vamos subtrair 2 dos dois lados. Eu vou ficar com 3A, que tem que ser maior ou igual a menos 2. Logo, dividindo ambos os lados por 3, eu fico que A tem que ser maior ou igual a menos 2 terços. Então, menos 2 terços. E tá aí a minha primeira afirmação. Então, eu vou anotar isso aqui. Então, desde que o A seja maior ou igual a menos 2 terços, que não é zero, né? Desde que o A seja maior ou igual a esse valor aqui, qualquer número aqui acima dele ou igual a ele vai ser solução para minha primeira parte da inequação, né? Que é 3A, primeira partezinha, lembra lá? Deixa eu dar um Ctrl Z que esse A ficou muito tosco. 3A menos 2 tem que ser maior ou igual a zero. Então, para essa parte, qualquer valor aqui é solução dessa inequação aí. Só que não é só isso que a gente tem que fazer, né? A gente tem a segunda parte, eu quebraria em 2. Por isso tu vai entender o porquê melhor resolver do jeito que esse autor aqui resolve essas questões. Agora, para minha segunda parte, eu tenho que resolver só isso daqui, ó, viu? O que tornaria essa afirmação verdadeira aí? Então, eu tenho 3A mais 2 menor do que 17. Subtraio 2 dos dois lados, eu vou ficar com 3A, tem que ser menor do que 15. Muito que bem. Peraí que acabou minhas linhas aqui também. Garanto que no Word vai ser mais fácil de trabalhar aqui nisso aqui.
Eu vou ver se eu consigo limpar um pouco mais aqui, de deixar menos coisas aqui na tela, né, personalizar, para que fique mais espaço, fique bem melhor. E vai ser. Então aqui o A tem que ser menor do que 15. Nesse caso aí, menor do que 15 não, 15 dividido por 3 é 5. Tá aí, A menor do que 5. Mais alguma coisa? Não, é só isso. Então essa é a solução para a segunda parte da minha equação ali, né? Então, qualquer valor abaixo de 5 aqui, é a solução para essa segunda parte da minha equação. Então, vindo do menos infinito aqui até o 5, qualquer valor aqui é a solução para a equação, sem contar o 5. E qual parte é? É 3A. Nossa, esse A ficou lindo. 3A mais 2, que tem que ser menor do que 17. E como é que a gente apresenta a solução, né? Quais seriam os valores que satisfazem as duas inequações? Bom, aí basta tu fazer um tracejadozinho aqui, descer para baixo, bonitinho, ó. E aqui também, mesma coisa. E esse meu parênteses aqui pareceu um colchete, né? Deixar ele assim. Então, o que tem valores em comum aqui fica bem fácil de a gente visualizar, né? Que todos esses valores que estão entre esses tracejados que eu fiz, qualquer um desses valores aqui, eles estão presentes tanto nessa parte, né? Que é a solução para a segunda parte da inequação, do mesmo jeito que esses valores estão presentes na primeira parte aqui, né? Então, qualquer um desses valores no meio aqui vai ser solução para as duas inequações, ou vai tornar verdadeira as duas afirmações, né? E para te apresentar o conjunto de solução, tu faz o quê? Tu olha os extremos. O menos 2/3, ele faz parte, aqui ele vai ficar como sendo um dos teus extremos da inequação, bonitinho, menos 2/3. E aí tu vai ter que dizer, esse número aqui que é o extremo, ele também é uma solução da inequação? Ele só vai ser uma solução da inequação se ele tiver presente, se ele for solução das duas. Que nesse caso, tu olhar, o menos 2/3 é uma solução da primeira parte aqui, torna essa afirmação aqui que esse 3A menos 2 tem que ser maior ou igual a 0. Ele está presente, está vendo o desenho do colchete aqui, se a gente substituir o A por menos 2/3, isso aqui vai ser verdade. Então, para a segunda parte, ele também é verdade. Ó. Tá vendo que os números aqui de menos infinito até chegar no 5 são soluções da equação. Logo aqui no final a gente vai indicar que esse extremo ele também é uma solução da equação, fazendo o desenho do colchete aqui. E o 5? Bom, de novo, ele tem que ser solução para as duas partes. Tu não pode usar um valor que só torna uma das partes aqui, a afirmação que foi feita só em uma das partes verdadeira. Então ele tem que tornar isso aqui verdade. Então 3A menos 2 tem que ser maior ou igual a 0 e 3A é menos, né? Eu botei mais, não sei de onde é que eu tirei esse mais, mas aqui é menos, 3A menos 2 também tem que ser menor do que 17. Tem que tornar essas duas coisas verdade. Nesse caso a gente percebe que para a primeira parte está tudo bem, o 5 faz parte do conjunto solução aqui, mas nessa segunda parte não. Aqui tem um parênteses, o que indica que ele é o extremo do intervalo, mas ele não é uma solução da inequação. Então aqui no final ele vai continuar sendo o extremo aqui, mas a gente usaria o parênteses, né, para indicar que ele não é uma solução da inequação. E ficaríamos com esse pequeno intervalinho aqui, que vai de menos 2/3 até o 5. Então, a tua resposta seria essa coisa, né? Colchetes. Bota um 2 ali meio perdido. E é o menos aqui, né? E vai até o 5. Não sei porque que eu estou escrevendo aqui, não estou escrevendo... não estou fazendo lá. Mas a gente apresentaria assim. É um jeito de fazer, tá? Se tu for olhar, boa parte dos livros faz assim. Só que, todavia, entretanto, eu gostei da maneira como o autor resolve isso. Que não é... que tu não precisa perder tanto tempo avaliando as coisas. O que tu vai ter que fazer? Pega toda a tua inequação,
e isola o A fazendo as operações aqui nos dois lados ao mesmo tempo, né? Tanto aqui na parte onde tem o 0, quanto aqui na parte onde tem o 17. Então, para isolar, o que tu faz primeiro? Tenta sumir com esse 2 aqui. E eu botei menos e era mais. Cara, eu comecei... Cara, é uma sucessão de erros que eu não sei nem dizer como é que aconteceu. É 3A mais 2 e não 3A menos 2 que nem eu tinha colocado lá. Enfim, imprevistos acontecem. Então, para sumir com esse 2 aqui, eu subtraio 2 em todos os três, nesses três lugares aqui. Que é assim que eu vou chamar. Porque eu não sei como expressar melhor. Então aqui vai ser menos 2, né? 0 menos 2, menos 2. Aqui no meio, bom, menos 2 mais 2, 0. Foi-se embora. 17 menos 2 dá 15. E assim tu começa a isolar. E agora? Bom, divide tudo por 3, né? Para te isolar a tua variável. Ah, mas ela tá no meio aí de duas coisas. Não, mas tá isolada, não tá? Então, aqui vai ficar... Deixa eu copiar você para cá, que fica melhor. Eu não perco tanto tempo inserindo símbolos aí. Aqui vai ficar menos 2 dividido por 3. Aqui vai ficar 3 dividido por 3, que vai dar 1. 1 vezes A é A. E aqui 15 dividido por 3. Espera aí que... Assim a gente ajeita. Ou era só apagar o 1, né? 15 dividido por 3 é 5. Tá aí. E aqui já entrega a tua resposta pronta. Ah, mas e agora? Escreve na forma de intervalo lá. Tudo bem. Então, o extremo, na parte menor, né, do nosso extremo, aí é o menos 2 terços. Ô, gripe velha miserável, rapaz. Menos 2 terços, e ele faz parte do intervalo. Tu tá vendo ali que o A pode ser igual a menos 2 terços, então tá aí. A gente usa o colchete. E aqui o 5, ele é o extremo do intervalo, mas o A não pode ser igual a 5. Ele tem que ser menor do que o 5. Então, a gente usa o parênteses aqui e fica desse jeito. E essa é a nossa resposta, né, em notação de intervalo. Fazer o gráfico disso também é trivial, né? Não é a calculadora que eu quero, é Paint. Fazer o gráfico dessa forma aí, a solução, que foi o que a gente chegou no final lá, depois de todo aquele desenho ali. Aqui é mais simples, né? Tu já te entrega na hora a resposta. Porque... Deixa eu só achar o lápis aqui. Porque tu sabe os teus extremos, né? Fica explícito ali. Que é menos 2 terços. Ah, agora eu fiz um 2 decente. E vai até o 5. Então, viu? Desse jeito aqui é extremamente mais fácil de fazer do que fazer as 3 retas aqui. Aí olhar separadamente para cada parte da inequação, né? Para atender a primeira condição, depois atender a segunda condição, daí ver quais elementos tem em comum aqui entre as duas, né? Daria todo aquele trabalho. Aqui não, que tu já tem a resposta na hora e a gente sabe que qualquer elemento ou qualquer valor que tiver entre o menos 3, menos 2 terços e o 5 vai ser uma solução da inequação, e nesse caso incluindo o menos 2 terços aí. Viu? Bem mais simples, muito mais agradável de se fazer. E essa a gente tem em gabarito, então vamos verificar. Menos 2 terços até o 5, tá aí, do jeitinho que eu fiz. Exatamente. Então essas aqui vão ser mais simples de resolver até do que elas aparentavam ser, né? 36. E agora a gente lembra que a gente não precisa fazer aquele teste lá para pegar um valor. Ou até vamos ver se não precisa, né? Imagina, tá aqui no tá aqui no enunciado que a gente tem que fazer aquele teste dos pontos lá. Escreva a solução. Não precisa fazer. Então, ótimo. É assim que tem que ser. Menos 8 tem que ser menor que 4k menos 7. Então, menos 8 tem que ser menor do que 4k menos 7, que tem que ser menor do que 11.
E é essa afirmação que a gente tem aí para lidar. Vou pedir para ele ignorar isso daqui. Vamos ver se o pacote do Office lá, ou pelo menos o Word, tu tem a opção de desativar essas autocorreções aí, pra não ficar sarneando toda hora, cara. Porque eu não vou ficar escrevendo texto, pô, só números e números e números aí. Eu não quero ficar corrigindo. E esse daqui tu desativa tudo. Tá, eu vou parar de reclamar disso daqui porque vai que o Word seja bem pior do que ele, né? Eu tenho que voltar pra ele falar. Então, pessoal, veja bem, é que não funcionou do jeito que eu achei que ia funcionar. Não, vamos parar. Bom, para isolar o nosso K, que é a variável nesse caso, primeira coisa que eu vou somar 7 em todos os três cantos aqui. Esses três lugares aí eu vou somar 7 aí. Então, vai ficar menos 8 mais 7 dá menos 1. Menos 7 mais 7 vai dar 0, né? Pronto. E 11 mais 7 dá 18. Olha só, que beleza. E agora? Bom, agora eu divido tudo por 4, né? Todos esses termos aí por 4. Ou parcelas, eu nem sei. Então vai ficar menos 1 dividido por 4. 4 dividido por 4 vai dar 1. E 18 dividido por 4 é a mesma coisa do que 9 dividido por 2, que é o jeito que eu vou deixar em forma de fração, né? 9 sobre 2. Muito melhor. Pronto. E é isso aí, o que eu tenho. Que o K ele tem que ser maior do que menos 1/4 e menor que 9/2. É isso. Então vamos fazer em notação de conjunto. Notação de conjunto não, de intervalo. Nesse caso ele não pode ser igual, então esses dois extremos, nenhum deles é solução para nossa inequação. Então isso aí é menos 1/4, falei. E vai até 9/2. Pronto, só isso. Tem que fazer o desenho, né? Obviamente. E essa aí eu vou jogar no Gemini lá e vou pedir para ele isolar o K pra gente poder olhar. Tá? De novo, eu já comentei isso, né? Que eu tenho visto alguns vídeos das pessoas falando que essas IAs aí, elas chutam a resposta, né? E assim, ela não faz nem ideia do que ela tá fazendo. Ela simplesmente chuta a melhor resposta, a melhor possibilidade. Aliás, te apresenta como resposta. Mas eu, na parte de programação e na parte de matemática, sabe, as perguntas que eu fiz, ela me respondeu bem. Então, mesmo que ela não saiba como é que ela chega naquela resposta, na minha opinião, tá muito bom já. Porque para matemática a gente já percebeu aqui que ela não errou nenhuma questão até agora, das que eu joguei lá dentro lá e pedi para ela responder. Ah, mas isso são questões muito simples, são questões muito fáceis, e se qualquer um resolve. Certamente. Então aqui, menos 1/4, menos 1. Não sei se ela gera imagem, eu podia pedir para ela gerar imagem, né, desenhando isso daqui pra gente. Menos 1/4 e vai até 9/2 aqui. Então, qualquer valor dentro desse intervalo aqui é uma solução da nossa inequação. Vamos ver se se o Gemini chega nisso. Primeiro eu vou pedir para ele isolar o K pra gente ver. Não é Ctrl S, é Ctrl C, né, seu bubão. Buro. Vamos lá, ainda tá salvo como Bard, né? Acho que no início o nome dessa coisa era Bard. Ou projeto, sei lá. Agora é Geminis. Ué? O que tu botou em outra linha? Isole K. Para isolar, né, nossa desigualdade, como é que ele resolve? Ele somou, tá vendo? Soma 7, mesmos passos que eu tomei, porque é uma questão simples, né? É muito difícil tu seguir outro caminho para chegar na resposta.
Então o nosso K tem que estar entre menos 1/4 e 9/2, exatamente do jeito que eu coloquei. E é isso. Mais alguma coisa? Tá, vamos pedir para ele fazer o desenho. Tu pode desenhar o gráfico desse intervalo? Vamos ver se ele entende. Com certeza. Olha aí. Perfeito. Perfeito. Simples assim. Não tem como se descrever de outra maneira. Tá? Ele ainda te mostra, ó, que está usando os parênteses aqui para indicar que esses valores não estão incluídos no intervalo, já que a desigualdade é restrita a maior e menor. Então não pode ser igual, né? Não vai ter igual a esse valor aqui que é o extremo. Cara, simplesmente perfeito. Isso daqui, assim, melhor do que isso aqui não tem como pedir, cara. Tá vendo? E é simples, ó, ele gerou o gráficozinho pra gente só com só usando os símbolos ali normal de escrita. Pô, perfeito. 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 Só o que eu tenho pra te dizer. Que bom que ficou perfeito para você. Se tiver mais alguma dúvida ou precisar de algo a mais, é só me avisar. Tá vendo? Aí, ó. Aí, a IA não sabe o que ela tá respondendo, ela chuta, ela mas para mim isso aqui é um chute muito bom, tá? Tá excelente. Isso daqui, ó, se ela não sabe como é que ela chegou nessa resposta, ou ela não sabe justificar o passo a passo que ela usou para chegar nisso daqui, para mim tá perfeito, cara. Melhor que uma resposta dessas tu não vai obter. De ninguém que tenha dificuldade com essas questões, né? Um aluno mediano aí de ensino médio não vai te entregar uma coisa tão ajeitadinha assim em tão pouco tempo. Perfeito, simples assim, não tem como descrever isso de outra forma. Espero que essas ferramentas melhorem com o tempo. Só o que eu espero. Vamos lá então, 37. Agora a gente sabe que a gente tem como pedir para ela gerar o gráfico também. Fazer o desenho. Então, a gente tem gabarito para tudo agora nesse livro miserável aqui. 37. 5 tem que ser menor que 4y menos 3. E tem que ser menor do que 21. Bom, que bom pra ele, né? Que o y tem que estar nesse meio todo aí. O que eu vou fazer primeiro? Somar 3 em tudo que é canto que eu puder aí. Então 5 mais 3 dá 8. Menos 3 mais 3 vai dar 0. E 21 mais 3 dá 24. E agora eu vou dividir tudo isso aí por 8. Por 8 não, por 4, desculpa. Me equivoquei. Então 8 dividido por 4 dá 2. 4 dividido por 4 dá 1. 24 dividido por 4 dá 6. E é isso aí. O y tem que estar entre 2 e 6. Não pode incluir esses valores aí. Os seus extremos. Então tá bom. Então vai do 2 até o 6. Né, a gente aqui já está deixando nessa notação de intervalo. E temos que fazer o desenho, que é muito importante para nós. Vamos lá. Puxa a tua reta numérica aí. Bota a setinha na cabeça dela ali, na pontinha. E aí pega. Pega o teu lápis, faz o desenho do 2 até o 6 aqui, 2 parênteses. Escreve um 2 aqui, um 6 aqui do lado e diz que todos os valores dentro desse intervalo são soluções para a tua inequação. Mas não inclui o 2 e o 6 aí nessa brincadeira. Muito bem, é isso. Viu? Muito mais rápido de fazer desse jeito do que da maneira como os livros ensinam a gente, né? Pegar, olhar para cada caso separado, resolver e depois juntar tudo. Eu aprendi assim no ensino médio,
Alguns livros que eu resolvi depois que eu já tinha terminado o ensino médio para revisar essas coisas, ensinavam a fazer do jeito que a gente fez a primeira parte ali, a primeira questão, né? Dividir em nas duas possibilidades, encontrar o conjunto de solução para cada uma delas, né? Fazer todo o desenho, perder todo aquele tempo. E agora tão mais simples, né? Só fazer assim. Vamos lá, 37, 2 e 6, tá aí. Se fosse fazer o desenho, bem assim. Vou deixar aqui, a gente não quer ver isso, a resposta de coisa nenhuma. A gente vai fazendo. 38, vou dar um Ctrl S aqui. O que temos na 38? Ela nem tá aqui, tá pra cá. 7 tem que ser menor ou igual a 3m menos 5. 7 menor ou igual. Menor ou igual 3m menos 5, que tem que ser menor do que 10. Então 3m menos 5, beleza. Do que 10. É isso. Pedi para ignorar isso aqui. Vou ter que copiar, né, para facilitar a nossa vida. Tá, tem um 5 aqui, tem o menos 5, né? Então eu vou somar 5 em tudo que é canto aqui. 7 mais 5 dá 12. Menos 5 mais 5 vai dar 0. E 10 mais 5 dá 15. Muito bem. Agora tem que dividir tudo por 3 para isolar o meu m. Então é o que a gente vai fazer, né? 12 dividido por 3 dá 4. 3 dividido por 3 dá 1. E 15 dividido por 3 dá 5. Então já temos aí já pronto, né? O 4 pertence, né? Faz parte do conjunto de solução. Então começa no 4 e tem que ser menor do que 5. Pronto. Fazer o desenho. Como é que a gente faria isso? Vamos puxar aqui. Então, começa no 4. Cadê meu lápis? Por que ele não guarda a informação que o tamanho do lápis podia ser um pouco maior? Que é o que eu estou usando sempre. Então vai do 4 até o 5, né? Não inclui o nosso 5 no intervalo. Vai do 4 até o 5. Então qualquer valor dentro aí desse intervalo é a solução da nossa inequação. E inclui o 4 aqui. Ele faz parte. Que legal. Mais alguma coisa? Não, creio que não. E agora a gente copia e a gente tem como pedir para ele resolver pra gente, entregar o gabarito, né, cara? E eu só não fico deixando isso aberto porque não tem. Tá. Daí ele abre o YouTube e fica meia hora esperando ali. Porque senão quando eu der Alt Tab eu tenho que estar mudando, né, a tela e tudo mais, é chato. Então aqui isole M e desenho gráfico. Vamos ver se ele entende só desse jeito. Claro, olha, é sempre prestativo, ó. Olha que maravilha. Então, para isolar, ele chegou aqui, o M tem que estar entre o 4 e o 5, né? E se ele for fazer o desenho, tá aqui. Olha, cara, isso aqui é muito bonito, ó. E aqui no 5 ele fez a bolinha, né? Seria a bolinha vazia aqui para indicar que o 5 não faz parte. Usamos o colchete para indicar que o 4 está incluído na solução. E usamos o círculo aberto para indicar que o 5 não está incluído na solução. Então ele te explica tudo isso aí. E a pessoa diz que a IA ela chuta as coisas, não sabe explicar, mas é que não falei. Só isso aqui para mim já é o suficiente. Não quero saber como é que ela chegou nessa resposta aqui. Não quero que ela me explique todo o passo a passo que levou ela a me entregar essa resposta.
Já tô feliz só com essa resposta aí. Vamos para a 39. Nossa, o quão mais rápido é de fazer isso daqui quando não tem que fazer aquele teste lá. O ponto que está dentro do intervalo e o ponto que está fora do intervalo. Nossa. 39. 1 tem que ser menor ou igual a x sobre 5. 1 tem que ser menor ou igual a x dividido por 5. Mais 12 tem que ser menor ou igual a 13. Tá bom. E aí? E aí que a gente copia e segue fazendo no mesmo estilo que a gente estava fazendo antes, né? Primeira coisa, esse 12 aqui. Eu vou subtrair 12 em tudo que é canto aí que puder. Então, aqui 1 menos 12 é menos 11. Mais 12 menos 12, 0. E 13 menos 12 dá 1. Pronto. E agora? Agora tem o problema do 5, né, cara? Então eu vou dividir tudo que é coisa aí por 5. Eu vou ter menos 11 quintos. Aqui. Eu dividi não, né, seu bobão? Se tu tem um 5 dividindo, tu tem que multiplicar todos os termos aí por 5. 5 vezes menos 11 dá menos 55. Esse multipliquei por 5, tem o 5 dividindo embaixo. Isso aí dá 1. E 5 vezes 1 é 5. Pronto. Então o x tem que ser ou maior, ou ele pode ser igual ao menos 55. Ele tem que ser menor ou igual ao 5. Então nesse caso tem um intervalo que os dois extremos fazem parte da solução da inequação também. Então menos 55 até 5. E faz o desenho, vamos fazer o desenho. É a hora de desenhar. E por mais que eu não pareça tão animado assim em fazer essas coisas, mas é porque, né, a repetição que eu tô tendo que fazer aqui. Mas você deveria estar, você tem que se convencer que isso aqui é divertido, tá? Pra quem tá aprendendo. Lá no caderno. Imagina pegar uma questãozinha, só isso aqui numa prova. Que alegria, cara. Resolver uma equação e fazer um gráficozinho aqui, fazer o desenho. Nossa, que alegria. Então qualquer valor aqui no meio desse intervalo, desconsidera que eu passei um pouco ali pro lado. Desconsidera essa parte aqui, mas qualquer valor dentro desse intervalo, incluindo os dois extremos, vai ser uma solução para a nossa inequação. E qual valor teria aqui? Por exemplo, 2 é uma solução, 0 é uma solução, menos 10 é uma solução. Então tudo aí dentro. Então é isso. Não quero salvar. Quero saber da resposta. Menos 55 até o 5. E aí tá o desenho do bichinho, né? Olha que maravilha. 39, você foi. E a gente está na 40 agora. Quem diria que chegaríamos tão longe. Questão 40. 5 tem que ser menor ou igual a sobre 4. Então, menor ou igual a dividido por 4. Mais 1 que tem que ser menor do que 9. Mais 1 tem que ser menor do que 9. E aqui eu só vou prestar atenção para ver se eu não copiei nada errado. Copiei, eu botei um 4 aqui. Eu falei 5 na hora de digitar, coloquei um 4. Então, 5 menor ou igual a sobre 4, mais 1 menor que 9. Pronto. Primeira coisa é o básico, né? Copia tudo isso aí que tu escreveu e cola. Aqui eu tenho mais 1, vou subtrair 1 em tudo que é canto aí. Então vai ficar 5 menos 1 dá 4, mais 1 menos 1 dá 0, e 9 menos 1
Vamos ficar com 8. Que maravilha, ó. Tudo divisões agradáveis de fazer. E não é pra fazer uma divisão, né? Tem que multiplicar. Olha aí, olha o bobo aí, ó. Já ia reto fazer uma divisão. Não, meu menininho, não faça isso. Multiplica tudo por 4 aí. Tu vai ter 4 vezes 4 dá 16. Aqui tá, vou multiplicar por 4. Tenho 4 dividindo na parte de baixo. Isso aí vai dar 1. E 4 vezes 8, 32. Eu botei 42, né? 32, pronto. E tá pronto. Viu como é rápido, cara? É muito mais prático fazer desse jeito. Então aqui o 16 faz parte das soluções, né? Vai do 16 até o 32, só que ele não está incluído aí na solução. Muito bem, a gente copia tudo isso aqui, vai no Gêmeos e pede para o infeliz resolver para nós e fazer o gráfico. Abriu, muito bem. Isole A e faça o gráfico. Nossa, é uma sucessão de desgraça, né? Não é pra ele falar, desenhar o gráfico, mas ele escreve de qualquer jeito, ele entende. Então, 16 a 32, é, isso aí. Ah, tá aí, e o desenho? Cadê o desenho? Não, meu bem, desenha o gráfico, desenha o gráfico, desenha o gráfico pra mim. Não faz assim desse jeito, eu te elogiei é assim mesmo. Eu escrevi faça, né? Esse é o problema das palavras. Com certeza. Que coisa bonita você, né? Que coisa bonita você. Não quer fazer, né? Não quer, né? Miserável. Miserável. Snippet do gráfico. Eu não sei nem aonde é que eu usaria isso. Vamos ver se ele diz. Finalmente, sombreie a região entre 16 e representar os valores. Tá, vamos ver se ele explica como é que eu posso olhar. Finalmente, numa reta numérica, fazemos o seguinte. Desenhe a reta horizontal, marque os pontos. Eu entendi. Inclui... Usando o círculo, finalmente sombreie a região. Sim, tá, é as coisas que eu fiz. Com certeza, para desenhar o gráfico, eu sou um IA de texto. Sim, eu sei que tu é um IA, mas tu já fez isso. Pô, vamos de novo, vamos tentar de novo. Se eu fizer a mesma pergunta para ele, eu tenho copiado, né? Vamos lá. Isolo M, peraí que eu até vou deixar o espaço aqui entre os 5 e menor ou igual. Isole o A. Isole o A. Pronto, primeira coisa. Ele vai fazer, olá, já isolamos o A na nossa conversa anterior. Muito obrigado, meu bem, de tu lembrar que a gente já fez isso, mas eu, a partir da equação, tarará, tá aí. Você gostaria de fazer mais alguma coisa com essa solução? Sim, sim, eu gostaria que você representasse com 2 S, eu acho, não sei, representasse, não parece certo, né? Representasse o conjunto solução, nossa, aqui eu já estou escrevendo demais, né? Vamos lá, vamos ver se ele faz. Claro, desculpe. Puta que... eu tô achando que tu tem um limite de coisa que tu pergunta pra ser infeliz aqui. E aí depois que tu chega nesse limite, ele fica muito cansado. Ele diz, eu não
posso, a versão gratuita não faz. Cara, eu tenho gravado em vídeo que tu conseguiu resolver duas. Por que tu não pode fazer a terceira? Vai se lascar. Bom, a resposta aí, 1632. E ele não quis fazer o desenho pra nós. Tá? Ficou muito cansado. Isso aí acontece com todo mundo. Vamos lá. Não quer fazer, não faz. Eu não vou insistir também. Só depois não adianta vir correr atrás de mim. 4 tem que ser maior do que 2x mais 8 dividido por menos 2. Olha que maravilha. 4 tem que ser maior do que 2x menos 2 dividido por quem? Que eu já não lembro. É 2x mais 8 dividido por menos 2. Olha os problemas. Olha os problemas acontecendo aí. Os probleminhas mentais. Dividido por menos 2 tem que ser maior ou igual a menos 5. Bom, pelo menos tem gabarito essa porcaria. Menos 5. Pronto. Só isso. 2x mais 8. Menos 2. Menos 5. Então copia. Joga aqui. Bom, eu tenho essa coisa dividindo, né? Então vou, agora que vai mudar a coisa. Ó. Eu tenho esse menos 2 dividindo. Então eu vou multiplicar tudo por menos 2. Ou seja, estou multiplicando por um número negativo. Quando eu fizer essa multiplicação, eu vou ter que inverter a ordem aqui dessas coisas. Então será maior, vai ficar menor. Se aqui era maior igual, vai ficar menor igual. Quando fizer essa multiplicação. Inverteu a ordem aí. E agora, multiplicando por menos 2, 4 vezes menos 2 é menos 8. Aqui vai-se embora. Eu posso tirar isso aqui dentro dos parênteses. Menos 5 vezes menos 2 dá 10. Pronto. Agora eu tenho esse 8 aqui. Então, vou subtrair 8 dos dois lados, em tudo que é canto, né? Não só dos dois lados, mas esses 3 lugares aqui. Então vai dar menos 16. Olha aí que eu vou copiar tudo, né? Vou ter que estar inserindo o símbolo toda hora e vai me atrapalhar um pouco. Então, menos 8, menos 16. Mais 8, menos 8, 0. 10 menos 8, peraí, dá 2. Pronto. Agora, basta simplesmente, tranquilamente, dividir tudo por 2. Então, menos 16 dividido por 2 dá menos 8. 2 dividido por 2 dá 1. E 2 por 2 dá 1 também. E aqui já sai limpo o nosso conjunto de solução aí. E o nosso intervalinho vai ser o quê? O x tem que ser maior do que menos 8, mas o x pode ser menor ou igual a 1. Então, vai do menos 8 até o 1. Tá aí nosso intervalo. Vamos fazer o desenho. E é isso, não tem muito mais. É fazer o desenho, lá olhar o gabarito e seguir para a próxima questão. Então aqui, vamos lá, menos 8 não está incluso, não faz parte do intervalo, já faz o grandão aqui. Menos 8. E o 1 faz parte do intervalo. Então qualquer valor entre esses dois aí é uma solução da nossa inequação, inclusive o menos 1. Ou 1, né? Não é menos 1. Muito que bem. Só isso? Só isso. Tem mais o que olhar. Vamos olhar pro gabarito só, né? Então, 41. Menos 8 até o 1. E tá aí o desenho. É isso, pessoal. 41, 42 agora. O que temos? Outra fraçãozinha, não tem problema. Menos 5. Tem que ser maior ou igual.
Sempre me esqueço dos símbolos, né, cara? Putz. Eu sei que tem uma parte de cima e tá sendo dividido por alguma coisa. Vamos ver. Menos y mais 3. Tá sendo dividido por quem? Por 6, que tem que ser maior ou igual a menos 8. Ai, que lindo. Que tem que ser maior ou igual a menos 8. Pronto. Bom, vamos copiar isso daqui, né? E vamos colar aqui e fazer o que dá pra fazer. Bom, primeira coisa, multiplicar tudo aí por 6. Então, menos 5 vezes 6, menos 30. Tem 6 multiplicando, 6 dividindo, vai dar 1. Vai sobrar só o menos y mais 3. Menos 8 vezes 6, 6 vezes 8 é 48. Tá aí o 48. E agora? Bom, esse 3 aqui, né? Eu vou subtrair 3 em tudo que é canto aí, nos 3 lugares aí. É estranho, né? Eu não sei o nome para cada lugar disso daí. Mas então vai ficar menos 30 menos 3, menos 33. Mais 3 menos 3, 0. Menos 48 menos 3, menos 51. Agora tudo vai mudar, porque eu não quero a minha variável aqui com sinal negativo, né? Estou isolando o y. Ninguém me perguntou, ninguém quer saber quanto é que é menos y. Todo mundo quer saber quanto é que vale o y sozinho ali. Então vou ter que multiplicar tudo isso aí por menos 1. Então eu vou ficar com 33. E aqui era maior, vai mudar, né? Vai inverter. Vai ter que ser menor, igual a y, que vai ser menor igual também, né? Inverter o sinal de tudo aí. Vai ser menor igual a 51. Então, nesse caso, a gente teria um intervalo que vai do 33 até o 51, incluindo esses valores. Então, qualquer coisa dentro desse intervalo, incluindo os extremos, é uma solução para nossa inequação inicial aqui, para essa coisa aqui. Muito que bem, fazemos o desenho disso. Fazemos para não perder o costume. A gente não pode perder o costume de fazer as coisas. Vamos lá, bota a setinha, indica que é o sentido positivo da nossa coisa aí, nossa reta numéricas. Eu tenho os valores que vão do 33 até o 51. Aqui, incluindo eles. Engraçado, né? Eu achei que era muito mais difícil escrever usando o mouse. Mas não é tanto. Então, todos os valores dentro desse intervalo são soluções para nossa inequação. Muito bem. Então, o 45 é uma solução, o 35 é outra solução, o 50 é solução e assim por diante. Muito bem, vamos lá, vamos ver se agora ele se supera. Se a gente pedir para ele isolar o y, vamos para cá, abrir uma nova guia. Não vamos deixar ele abrir o YouTube para não demorar mais do que deveria para ele abrir essa porcaria. Beleza, vamos ver se a pergunta que eu faço agora é um pouco mais elaborada. Vamos lá. O que ele fez aqui? Por que ele fez isso? Deve ser culpa do como é que é o nome essa tarefa aqui do LibreOffice. Deve ser culpa dele. O cara copiou e ele colou separado. Tá? Isole. Deixa eu botar uma vírgula aqui. Isole o y e represente a solução em forma de gráfico. Vai ser assim, ele entende.
Oba, vamos isolar. Olá, né? Não é nem oba. Então, menos 33, menos y, ou menos 51, tá aí. Vê se ele vai fazer. Não vai fazer, né? Porque é um corno. Ele cansou. Foi só tu elogiar um pouco e aí ele começa a cansar, né? É isso. 33 até 51, incluindo esses valores aí do intervalo. Pobrezinho trabalhar muito, né? 43. Ah, 43 estava aqui. Olha, agora na 48 quer que a gente explique o porquê não tem uma solução. Ah, beleza, isso aí não deve ser tão difícil. Nem é, né? Só olhar ali e dizer o porquê que o tareco não tem. Tá, aqui 6 tem que ser maior ou igual a menos 2b. Maior ou igual a menos 2b mais o que? Aqui esse menos ele fica junto com 2b. Menos 2b, menos 3. Tem que ser maior do que menos 6. Só isso? 6 maior ou igual a menos 2b menos 3, que tem que ser maior que menos 6. Bom, parece ser bem mais simples, né? Não é tão complexo assim. Primeira coisa, vou somar 3 em tudo que é canto aí, né? Então, 6 mais 3 dá 9. Menos 3 mais 6. Menos 3 mais 3 dá 0. Menos 6 mais 3 dá menos 3. Tá aí, tudo bem. Só agora que a coisa muda aqui, né? Se eu dividir ambos os lados por menos 2, vai inverter a ordem desses sinais, desses símbolos aí. Então, o que era maior vai ficar menor. E nesse caso também. E aí mudou-se tudo. Então, dividindo ambos os lados aí por menos 2. Ambos os lados não, né? Tudo, né? Tá diminuindo e bota o símbolo de divisão aqui, cara. Vai ficar 9 sobre menos 2, que é a mesma coisa que menos 9 sobre 2. Aqui, menos 2 dividido por menos 2 dá 1. E aqui, menos 3 dividido por menos 2 dá 3 meios. Pronto. Tá respondido. Ainda bem que tem gabarito, ainda bem que a gente não precisa perguntar porque ele é infeliz lá. O menos 9 meios faz parte do intervalo, então menos 9 sobre 2 e vai até 3 meios, né? Pronto. Só isso. Todos os valores aqui dentro desse intervalo são soluções da nossa bela inequação. Mais alguma coisa? Creio que não. Então vamos desenhar isso aí. E que hora é? 5h19 da manhã. Tá bom. Recém começando o dia. Os galos sempre cantando, né, cara? Tá. Vamos pegar aqui o nosso lápis. Menos 9,5 até 3,5. Faz o colchete aqui. Não precisa ser tão grande no teu caderno, não tem a menor necessidade. Então, menos 9 meios e vai até 3 meios. Nossa, aqui eu tô fazendo muito de qualquer jeito, né? Mas tá certinho, é isso daí. E aqui é pra ser um 9, né, cara? Só besteira. Mas enfim, todos os valores dentro desse intervalo são soluções da nossa bela inequação, incluindo o menos 9 meios aqui, que tá todo troncho. Então, temos como verificar a resposta. Temos menos 9 meios. Sobe para quem não quer ver a resposta dos outros. Menos 9 meios, 3 meios, beleza. Tá aí o desenho.
quase igual ao meu. Esse aqui não ficou tão bom quanto o meu, mas tá quase igual. 44 agora, né? É o que parece, depois da 43 vem a 44. E depois, por incrível que pareça, vem a 45. 44. 4 tem que ser maior que menos 3W. Tem que ser maior do que menos 3W. E se tu reparou, aqui a nossa variável está acompanhada de um número negativo, aqui, ó, multiplicando ela. Então, nessas questões, o sinal vai trocar, né? De ordem aí. Se era maior, vai ser menor e tudo mais. Mas é só uma pequena observação aí. Então, menos 7 tem que ser maior ou igual a 2. Menos 7 tem que ser maior ou igual ao 2, né? 4, menos 3W, menos 7, 2. Beleza. Ai, ai, primeira coisa, bom, já é padrão, né? Copia isso aqui, cola aqui. Então, vou somar 7, tudo que é canto aí. Isso aqui vai dar 11, 4 mais 7. 7 menos 7 dá 0. 7 mais 2 dá 9. E agora? Meus... O que eu faço, meninos? O que eu faço? Vamos lá. Vamos pegar aqui, dividir tudo por menos 3. Então, se eu for dividir por menos 3, esse sinal que era maior vai inverter. E esse aqui, que está indicando que é maior ou igual, vai ficar menor ou igual. Tá aqui ele, pronto. Invertemos os sinais. Pode fazer essa divisão aí por menos 3. Então, vai ficar 11 dividido por menos 3 é a mesma coisa que menos 11 dividido por 3. Aqui, menos 3 dividido por 3, por menos 3 dá 1. E aqui, 9 dividido por menos 3 dá menos 3. Pronto. Tá aí a solução. Bonitinha, já pronta. A nossa inequação. Ó, porcaria, mas achei que tu tinha ido pro lugar certo, não foi, rapaz. Então vai aqui, tem que ser maior do que o menos 11 sobre 3. E vai até... E pode ser menor ou igual a menos 3. Só vamos olhar se isso faz sentido. Menos 11 dividido por 3, a gente só tem que ver se isso aqui é menor do que menos 3, né? Para estar na ordem correta aqui, eu tô indicando a tua resposta. Sempre o número menor fica à esquerda aqui do teu intervalo e o número maior fica à direita. Então, nos extremos, né? 11 dividido por 3, isso é a mesma coisa que 9 dividido por 3 mais 2 terços. 9 por 3 dá 3, mais 2 terços, isso aqui vai ser 3, alguma coisa, que é menor do que menos 3, né? Isso aqui vai ser menos 3, alguma coisa, que é um número menor que menos 3, porque está mais longe do zero, né? Está um pouquinho mais afastado. Então faz sentido, tá? Já está organizadinha a nossa resposta do jeito que ela deveria estar. E agora temos que desenhar, né? A gente não pode fugir disso. Sempre os desenhos. A gente vai trabalhar com gráficos depois, então fazer isso aqui agora é muito bom, muito útil, né, como treinamento. Então vai do menos 11 terços, a gente não está contando, e pode assumir o valor menos 3 aqui. Então, menos 11, tentar não fazer tão avacalhado assim. Menos 11 terços e vai até o menos 3. Qualquer valor dentro aqui desse intervalo é uma solução da tua inequação. Nesse caso, incluindo o menos 3. Certo? Certíssimos. Não vamos salvar. Vamos copiar isso aqui e só pedir para aquele infeliz lá isolar o W para nós, porque ele cansou de trabalhar, não quer mais.
Então, e o DeepSeek, vamos ver se ele abre aqui. Se ele abrir e não me incomodar, eu vou pedir para ele desenhar o gráfico para nós. Vamos ver se ele faz. Não. Pediu senha, pediu número, pediu tudo. Mas acho que aqui ele só vai pedir o meu e-mail, né? Acho que é o Google que eu tô usando. Ou continuar com o Google, né? Não tem porquê, a mesma conta mesmo. Porcaria. Vamos lá, verificando. Você é um humano. Será que eu sou um humano? Não sei. Faz tempo que eu não uso esse. É, eu sou. É, pelo visto eu sou mesmo. Tá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Tô te dando uma chance aqui, rapaz. Continuar. Se ele não pediu pra fazer verificação pelo telefone, ele vai. Abriu. Que maravilha. Então, vamos lá. Cola aqui. Vamos pedir isole. Eu escrevi isole-se. Isole o W e desenhe o gráfico. Vamos ver se ele faz. Ou ele é tão cansado que nem o outro. Resolvendo a desigualdade. Vamos lá, meu bem. Aí, ó. Aí, ó. Olha só. Parabéns, ó. Muito mais detalhado. Menos 11 terços e menor ou igual a menos 3. Aí, ó. Tá aí, ó. Tá vendo, ó? Bem mais detalhado do que o outro. Não ficou se fazendo de bobo. Eu não posso. Eu sou inteligência artificial. Eu não tenho essas ferramentas. Tinha feito 2 vezes pra gente. A mesma coisa que daqui. Tá vendo? Que infeliz desgraçado, né? Vamos olhar. E aqui ele fez, ó. Tá aqui o intervalo, ó. Menos 3,67. Que ele fez a divisão aí do 11 dividido por 3. E até o menos 3, ó. E representou com parênteses aqui. E o colchetes aqui. Então, o DeepSeek ele é melhor em alguns aspectos assim do que o Gemini, não precisa nem se esforçar muito para descobrir isso. Por exemplo, nessa parte aqui, tá bem melhor. E em algumas buscas ele lembra demais coisas da tua conversa, ele lembra demais etapas da tua conversa. Se tu fosse pensar que tu tá escrevendo em linhas, né, tu escreve uma coisa, ele te responde. Aí tu escreve outro, ele te responde, ele lembra demais linhas do que o Gemini, e eu já fiz esse teste, que seria aquela busca binária. O Gemini lá, se tu pede para ele adivinhar um número de 1 até 100, né, que tu escolheu, daí tu faz... Ele usa o método de busca binária, é só tu testar, pesquisar, se tu não sabe como é que funciona. O Gemini não chega na resposta. E esse daqui chega. Então ele lembra desde o início da tua conversa até a parte até conseguir chegar na resposta para te dizer que número tu tá pensando. Muito bem, estamos felizes então que você ganhou, né? Que bom. E vamos passar a usar ele também. E tu, rapaz, tu reza pro Word ser pior do que tu. Que as configurações, que eu não consiga ativar ele, que a chave de ativação para mim comprar custe R$600, aí tu vai se salvar. É o único jeito de tu se salvar. Eu só tô te usando porque eu consigo inserir as frações aqui, senão eu estaria usando o bloco de notas, pra te ver o quão incompetente tu é. Pra mim, né? Não serve pra mim como ferramenta. Então, 45, vamos lá. A gente precisa ameaçar um pouco, né? Falar como é que a vida funciona com essas ferramentas aqui, que vai que elas ouçam o cara, elas escutem o cara, daí elas funcionem um pouquinho melhor. Ouçam, acho que essa palavra existe, né? Eu fiquei em dúvida na hora que eu falei, eu digo, nossa, eu falo tanta besteira, imagina. Até mais essa. Inventando palavras. Bom, é uma habilidade, né? Inventar palavras. Menos W mais 4. Menos W mais 4 maior do que menos 1. Não, esse menos aqui não precisa ter espaço. Bom. Muito bom. O que eu vou fazer agora? Primeira coisa, vou subtrair
4 em tudo que é canto aí, né? Então, 8 menos 4 é 4. Mais 4 menos 4 dá 0. Menos 1 menos 4 dá menos 5. E agora vai mudar tudo. Tudo. Porque eu vou multiplicar todos esses termos aí por menos 1. Para me livrar, que é a última coisa que falta aqui, né? Para isolar o meu W. É me livrar desse menos 1 aqui que está multiplicando ele. Então isso aqui vai ficar menos 4. Só que agora o sinal inverte. Já que era maior, agora é menor. Menor do que 2 não, cara. Menor do que W. Que é menor do que 5. Eu disse que é menor do que 5. Obrigado. Tá aí. Tá feito. E acabou as linhas de novo. Ai, tem que ficar segurando o Enter aqui até dar um bom tempo aí de linhas. Então, vamos lá. Poxa vida. Te ajeita, rapaz. Então agora deixar isso em notação de intervalo. Nenhum dos extremos é uma solução da inequação. Isso aqui vai ser menos 4. E vai até o 5. E a gente agora vai pro Paint. Fazer o desenho. Coisa bonita, coisa bela. Vamos lá. Não, volta, poxa. Vai cessar agora. Começar essa hora a incomodar. Esse tamanho deve estar bom. Menos 4 até o 5. Nenhum dos extremos é uma solução da nossa inequação. Então aqui a gente usa os parênteses. Menos 4. Vai até o 5. Bonitinho. E aí qualquer valor aqui dentro desse intervalo é uma solução da nossa inequação. Bem, já vimos. Vamos lá para olhar a resposta. Menos 4 até o 5. Tá aí, ó. Não é um desenho tão bom quanto o que eu fiz, mas a gente aceita isso daqui, né? 45, 46 agora. Nossa. E canta o galo, canta o ganizé, canta de tudo, rapaz. De tudo e um pouco. Não estamos nem perto de resolver essa página aqui. Mas a gente fez bastante, né, hoje. Olha aí, ó, a quantidade. 46. 13 tem que ser maior ou igual a menos 2H. 13 tem que ser maior ou igual. Vamos copiar, vamos inserir o símbolo aqui. A menos 2H. Que menos 1, que tem que ser maior ou igual a 0. Menos 1, que tem que ser maior ou igual a 0. Beleza. Tá? Primeira coisa que eu vou fazer nesse caso é conferir se eu copiei certo, né? 13 menos 2H menos 1. E tudo maior ou igual, né? Bom, eu vou multiplicar tudo por menos 1 aqui, já de começo. Já no primeiro tiro já vou fazer isso aí, para não perder tempo depois. Então, 13 vezes menos 1 dá menos 13. Aqui vai inverter esse sinal, né? Então, aqui era maior, vai ser menor agora. Menos 2H vai ficar menos 2. Esse menos 1 aqui vai ser mais 1. E aqui que era maior vai ser menor agora. Vou inverter. Pronto. Tá feito aí, já não precisamos se preocupar mais com essa parte dessa desigualdade aqui. Agora vai se manter assim até o final. Então, agora o que eu faço? Vou me livrar desse 1 aí. Então, vou subtrair 1 em tudo que é canto. Então, aqui vai ser menos 14. Aqui, mais 1 menos 1 vai dar 0. Aqui, 0 menos 1 vai ser menos 1. Pronto. Agora é só dividir tudo por 2, né? Então, menos 14 dividido por 2 dá menos 7. 2 dividido por 2 dá 1. E menos 1 dividido por 2 dá 1 meio. Menos 1 meio, né? Tá aí a nossa resposta.
Os dois extremos fazem parte das soluções da nossa equação, então vai ser menos 7 até menos 1/2. Tá aí todas as soluções possíveis para a nossa equação. Falta mais alguma coisa? Não. Então, paint, depois ir lá no DeepSeek lá perguntar para ele. Poxa vida. Eu acho que o ChatGPT eu abandonei quando ele tava muito lento, cara. Tava respondendo as coisas numa velocidade sem falar que não é só que ele tava lento, ele tava forçando muito o computador. Aí eu falei, cara, no notebook já não aguenta fazer as coisas quando eu abro, ele já demora a me responder e tá usando demais o meu computadorzinho pequeno. Nem sabia que dava pra ele usar os recursos ou pesar, né? Aquela aba ali do navegador ficar tão pesada assim. E aí eu acabei desistindo dele. Mas o Gemini eu vou ter que abandonar também, porque, poxa, né? O cara elogia ele um pouquinho, ele para de funcionar. Então aqui é menos 7 até menos 1/2. Vamos lá, os dois valores estão inclusos aqui nos extremos. Então menos 7 e vai até menos 1/2, que é menos 0,5, né? Menos 1/2. Qualquer valor aqui dentro dessa coisa é uma solução para nossa inequação, incluindo o menos 7 e o menos 1/2. Lindo, belo, maravilhoso. Então, vamos só copiar isso, o enunciado, pedir pro DeepSeek isolar o H, nesse caso, né? E desenhar o gráfico para nós. Vamos ver se ele não vai cansar também. Ai, vamos lá. Ó, e aqui quando eu colo ele já sai no espaçamento tudo certinho, né? Não fica todo troncho que nem o outro lá. Vou botar aqui uma vírgula, vamos escrever isole H e desenho gráfico. Vamos lá, vamos resolver a desigualdade. Solução. O H ele está entre o menos 7 e o menos 0,5, que seria menos 1/2. E aqui ele de forma simples, mas ele fez o gráfico pra gente. Então, ponto pra ele, parabéns, né? Já humilhou a porcaria do Gemini. Eu espero que o Google, que tem acesso ao meu microfone, possa ouvir isso daí e que ele melhore com o tempo, né? Os produtos que ele lança, que essa empresa lança. Então 46 foi, 47 agora. Que é muito engraçado, né? O cara que tu comenta, tem acontecido com mais frequência do que eu gostaria. Tu comenta que tu quer comprar uma coisa, assim, tu tá conversando com a pessoa que tá perto de ti, tu nem mandou mensagem, nem pesquisou o produto, nem nada. Aí tu abre o YouTube, aquelas propagandazinhas que aparecem ali entre os vídeos e tal que tu tá assistindo, é justamente do produto que tu comentou que tu gostaria de comprar. Cara, isso aí é de dar... Bom, pelo menos a gente sabe que tá sendo vigiado e tudo que tu diz, tudo que tu conversa, vai virar um produto, né? O Google pode vender, né? Dizer para a empresa lá, olha, eu tenho tantos clientes que têm interesse em comprar os produtos que tu vende, tu quer que eu envie uma propaganda para eles? Me paga um pouquinho que eu mostro um monte de propaganda para eles dos teus produtos aí, que eu sei que eles já têm interesse em comprar. Enfim. Bom, não tem o que a gente fazer, né? É só conviver com essas coisas. 47. Explique por que x maior do que 5 e menor do que 1 não possui uma solução. Então essa desigualdade aí. Então eu tenho aqui que o x ele tem que ser maior do que o 5 e menor do que o 1. Bom, não precisa nem falar, né, o porquê, né, cara? Não tem como tu pegar um valor
que ele seja maior do que 5 e seja ao mesmo tempo, atender as duas coisas ao mesmo tempo. Ele não tem como ser maior do que 5 e menor do que 1. É impossível para ele atender essas duas afirmações aqui ao mesmo tempo. Ele pode ser maior do que 5, mas daí ele não tem como ser menor do que 1. Ele pode ser menor do que 1, mas ele não tem como ser maior do que 5. Como é que eu explicaria isso? Aí, escrevendo de formas matemáticas? Não sei. Não sei realmente. Não sei dizer, cara. Não é que eu não sei dizer, eu não sei expressar isso matematicamente. Se tu olhar pro conjunto solução disso daí, talvez, ou separar isso em duas partes, né? Tu ficaria com x com 5, aí tu tem que ter aqui, o teu x tem que ser maior do que ele, se a gente separar isso que a gente fez numa questão anterior, e o teu x ser menor do que 1, isso aqui é impossível de acontecer, né? Não tem como. Não tem? Se tu olhar separadamente para o conjunto de solução de cada uma dessas duas inequações aí, qual é que seria o conjunto de solução disso? Porra, x maior que 5. Vamos desenhar então. Print. Aí a gente vai fazer que nem os livros que eu aprendi a resolver essas questões recomendam que tu faça, né? Faz os 3 desenhos aqui, as tuas 3 retas numéricas, todas alinhadas. Tá aqui com as cabecinhas delas, aqui a gente vai fazer bonitinho. Depois a gente vai ver o que o DeepSeek tem a dizer a respeito dessa questão aí, tá? Para a primeira aqui, nossa primeira inequação, que é, peraí, que eu tenho que pegar o lápis, né? Pegar o lápisito. Para nossa primeira, x maior do que 5. Então, são todos os valores acima do 5, né, que tornam essa que são soluções para nossa inequação. Então tá aqui o 5. Muito bonito. Qualquer valor aqui acima do 5 é uma solução dessa primeira parte. E agora para nossa primeira parte, que o x ele tem que ser menor do que 1, né? X menor do que 1. Então o nosso 1 está aqui. Vamos lá. Bota aqui o 1. E qualquer valor que vem de menos infinito até o 1 é uma solução da nossa inequação nesse lado. Se tu for procurar coisas em comum, que é como o livro recomenda que tu faça, né? Faz o tracejado aqui, nos extremos que tu tem e vê se tem alguma coisa em comum. Não tem nada em comum, né? Não tem elementos em comum nessas duas partes aí. Aqui do 1 até o 5, né? Que aqui o 5 vem pra cá, a gente bota aqui. E aí os elementos são esses. E nessa parte aqui é do 1 para trás. Entre aqui não tem elementos em comum entre esses dois. Logo é impossível. Agora como é que o livro responde a gente vai ver, né? Não sei como é que ele responde. Uma coisa dessas. Vamos lá. Tá, x, tararara, tá descrevendo um número que ao mesmo tempo precisa ser maior do que 5 e menor do que 1. Isso não é possível. Tá bom? Tá? Aham. É uma boa resposta. É simples, é o óbvio, né? Se descreve um número que tem que ser maior do que 5 e ao mesmo tempo tem que ser menor do que 1, isso é impossível, acabou. Pronto. Pra que ficar fazendo desenho e pensando sobre? Se basta dizer isso daí, tá resolvido. Tá, 48 então. 48, chegamos nela, hein? Quem diria? Vamos lá, aqui explique por que
x tem que ser maior do que menos 1 e menor do que e maior do que 3, é isso? Então menos 1, o x tem que ser menor do que ele, desculpa, e o x tem que ser maior do que o 3. É isso? É isso. Tá aí de novo, né? Tu tá procurando um número que ao mesmo tempo ele tem que ser menor do que menos 1 e maior do que 3. É impossível tu encontrar um número assim. Pelo menos até hoje, né? Eu acho que pode. No futuro pode mudar, tudo muda. Então vamos dizer que até agora não tem, tá bom? Um número que atenda a essa exigência aí. Então é isso, né? Ele não pode ser, não tem como ele ser ao mesmo tempo menor do que menos 1 e maior do que 3. Então é impossível. O que o DeepSeek, agora eu estou mudando, né? Antes eu chamava o Gemini de ChatGPT e agora eu chamo o DeepSeek de Gemini. Problemas. Leves problemas mentais. Por que isso... Como é que o livro pergunta mesmo? Explique por que essa não tem uma solução, tá? Por que... Explique então, vamos lá. Porque essa inequação não possui solução. Possui solução. Vamos ver se no chute, na loucura, se ele chega numa resposta. Vamos analisar a inequação composta. Então temos aí que o x tá aí, tem que ser menor do que menos 1 e maior que 3. Essa inequação afirma que x deve ser simultaneamente menor que menos 1 e maior que 3. Vamos decompor em duas partes. O x maior do que 3, isso significa que o x deve ser maior que 3. É o que parece. Significa que o x deve ser menor que menos 1, sim. Por que não há solução? Não existe nenhum número real x que seja ao mesmo tempo maior que o 3 e menor que menos 1. Essas duas condições são mutuamente exclusivas, pois se o x é maior do que o 3, então ele está à direita de 3 na reta numérica. Muito bom. Se o x é menor do que menos 1, então o x está à esquerda de menos 1 na reta numérica. Não há sobreposição entre essas duas regiões, portanto não existe x que satisfaça ambas as condições simultaneamente. Representação gráfica, tu tem aqui x menor que menos 1, ele ficaria para trás do menos 1 aqui, ó, qualquer valor aqui. E x maior do que 3, qualquer valor nessa parte aqui, ó, passando do 3 ali, né? Todo esse pedaço até o mais infinito. Como você pode ver, as duas condições não se sobrepõem em nenhum ponto. Conclusão, a inequação menos 1 maior do que x e x maior do que 3 não tem solução porque não existe número real que seja ao mesmo tempo menor que menos 1 e maior do que 3. Muito bom! E ainda fez um desenho aqui, de maneira simples, mas fez. Muito bom. Tá vendo? Daí os caras falam, não, mas eu perguntei pra IA ali como é que ela chegou na resposta e que não sei o que, ela não sabe explicar, e porque ela pega, ela faz uma média, daí ela vê qual é que seria a melhor resposta, e ela chuta, e ela... Pois é, ela pode fazer tudo isso, mas até agora, pra mim, isso já tem sido o suficiente para responder as minhas perguntas. Então, eu acho engraçado os caras criticando, né? Mas assim, pra muitas coisas ela é útil, cara, serve. Quer resolver um livrinho que não tem gabarito? Talvez algumas questões assim, tipo física, tem coisas que eu ainda duvido que ela consiga responder. Duvido mesmo, assim. Acho que até o problema da língua, né, que isso que foi treinado mais com coisas em inglês do que daí tu joga um enunciado que tá em português, foi feito por alguém ali
criou aquilo de um jeito um pouco diferente, a pergunta talvez ela não entenda e não consiga chegar na resposta, mas pro geral, cara, tá muito bom. Tá bom do jeito que tá. Não tem do que reclamar. Não importa se ela chuta, não sei de onde a cara tirou isso daqui. Mas que a explicação tá boa, é o suficiente, né, pra coisinhas mais básicas assim. Ninguém tem como discutir que isso aqui não é o suficiente, cara. Desculpa, se tu acha que não é. Enfim, esses vídeos não são pra ti de qualquer forma, né? Não deveria estar aqui. Tu deveria estar estudando, pegando livros mais avançados e tudo mais. Todavia, entretanto, eu não sei se a gente continua ou não. Acho que é melhor parar enquanto a gente tá bem, né? Que aqui a gente começa um novo assunto, né? Aplicações de inequações. Cara, isso aqui vai... Cara, eu vou começar o próximo vídeo sofrendo aqui. Eu vou. Porcaria. Com essas traduções, né? Eu nunca começo respondendo uma questão bem. E aí tu pode dizer assim, mas tu podia pegar essa primeira questão e tu sabe que vai ser o que vai iniciar o teu próximo vídeo e tu podia resolvê-la antes, né? Aí tu chega lá e parece que tu já sabe o que fazer. Não posso não. Se tem que errar, errarei. Não é mesmo? Então no próximo vídeo, se tu quiser ver eu errando essa questão aqui, tendo dificuldade em fazer a tradução e sofrendo no início da resolução da questão, é só tu me acompanhar ali no canal, né? Então, muito obrigado pela companhia. A gente vai se encontrar, talvez, quem sabe, no próximo vídeo. Não sei quando, não sei como, mas a gente se encontra por aí. Então, tchau e graças. Tchau e graças. Quem que eu vi usando essa expressão, cara? Eu não sei quem começou a falar isso e eu comecei a falar também. Tem muitas coisas na vida que eu tenho que começar a revisar. Enfim, até mais, tá? A gente se encontra em qualquer canto aí da internet.